está conosco o nosso comentarista Flávio Torino, ele que esteve na Arena ontem, acompanhou de perto o Clássico Grenal, conversou com jogadores e tudo mais. E olha, o que dá pra gente falar desse Clássico Grenal e quais os efeitos que ele traz, tanto para Grêmio quanto para Inter? Olha, Gil, os efeitos são práticos do Internacional em termos de demissões. Todo mundo esperava que o Internacional demitisse o Mano Menezes. Ontem, depois do jogo mesmo, a gente aguardou 1h30 a entrevista coletiva do Mano e apareceu o William Thomas, o diretor executivo do Internacional, para dar uma entrevista, dizendo que não tinha nada definido e que o Mano viria para a coletiva. O Mano veio para a coletiva e também disse que perguntasse para o executivo se ele seria demitido ou se ele permaneceria. Então foi uma confusão a entrevista coletiva do Internacional depois do jogo e sabia-se que a diretoria tinha uma dúvida: demiti-lo e trazer um treinador já para o jogo de quarta-feira, de quinta-feira pela Libertadores da América, colocar um treinador tampão ou manter o Mano Menezes. O que preferiu a direção? Demitiu o diretor executivo, o William Thomas, foi demitido. Mano Menezes permanece no cargo. Pode ser que seja uma situação somente de adiar a demissão, porque se o Mano não tiver resultado dentro de campo, a torcida não vai aceitar a sua permanência. Mas como o Inter tem agora um jogo pela Libertadores contra o Metropolitanos, que é um adversário fraco, e o Inter pode vencer, pode criar uma sobrevida para o Mano. Depois tem o Bahia no fim de semana. Retomando os resultados, o Mano permanece. Se mantiver a situação que está ou parecida, o Mano teve só um adiamento da sua demissão, até porque 5 derrotas seguidas, 11 gols sofridos, um somente feito. Olha, outro treinador não resistiria aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente conhece como andam as coisas, principalmente na dupla Grenal. Mas o Mano permanece, ao menos por enquanto. Já pelo lado do Grêmio, os reflexos do Grenal são um reflexo de tranquilidade, porque o Grêmio vinha de 3 empates dentro da Arena pelo Campeonato Brasileiro, juntamente com a Copa do Brasil, e precisava de uma resposta. E o Grêmio conseguiu vencer o Internacional. Clássico sempre é jogo que tu vencendo, tu fica com a moral alta, e o Renato precisava disso. Tem toda semana para trabalhar, para enfrentar o Atlético Paranaense no fim de semana. Tem depois uma decisão contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Grêmio tem problemas ainda, principalmente no meio de campo. Mas foi uma atuação já melhor do Grêmio das que vinha tendo, ao menos pelo espírito de luta, pela disposição que a gente via. Muitos times do Campeonato Brasileiro lutando muito e o Grêmio um pouco apático. E ontem já teve uma postura diferente o time do Renato. Bom, o Clássico Grenal que a gente pôde acompanhar nesse domingo, ele tem aquela mistura que já é quase uma receita que o torcedor gosta, né? Jogadas bonitas, belíssimos gols. Acaba entrando também a questão da tristeza por parte de uma parte da torcida, mas tem a alegria de outra, ou seja, os ingredientes completos de um Clássico Grenal. É verdade, Gil, foi um jogo de muitas emoções para ambos os lados. Tristeza pelo lado colorado, mas muita felicidade pelo lado do Grêmio. Eram 1.770 colorados, um público de 39.468 torcedores, e o jogo foi eletrizante desde o início, porque ali a 2, 3 minutos o Grêmio já teve uma oportunidade. Logo em seguida, o Internacional coloca uma bola no travessão pelo volante John e depois tem um golaço do Luis Soares. Que golaço! O segundo golaço dele, fez contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Uma bola que ele pega, uma bola que o Kahneman toma do jogador do Internacional e ele consegue dar uma passada e colocar no ângulo. Ali o Grêmio fazia 1-0. Em seguida, o Grêmio consegue ampliar o placar. 20 e poucos do primeiro tempo, Vija Sante faz o 2-0. E ali foi uma ducha de água fria do Internacional. Parecia que no segundo tempo, 11 contra 11, o Grêmio conseguiria ampliar o placar com mais facilidade. Mas aí o Kahneman expulso. O Renato teve que tirar um zagueiro, começou o jogo com 3 zagueiros, e o Internacional avançou o seu time. Mas aí o Grêmio, num contra-ataque, também liderado pelo Luis Soares, que recebe a bola do Galdino, lança o Bitelo e o Bitelo faz outro golaço, ali 3-0. Ali estava definida a vitória do Grêmio no Clássico Grenal. O Inter não soube tirar proveito dos 25 minutos que teve um jogador a mais, não conseguiu atacar o Grêmio matou o jogo e no finalzinho ainda o Johnny descontou para o Internacional. Ficou os 3 pontos, ficou uma situação de 10º colocado no Brasileiro, uma situação de estar ali a 2 pontos do 3º colocado, que é o Fluminense, e uma tranquilidade maior para o Grêmio trabalhar nesse Grenal de ontem. Bom, e como é que fica a continuidade, né, dos confrontos do Grêmio e também no Inter pela frente? O pensamento agora está focado em quê? Pensamento focado no Inter total na Libertadores, viaja amanhã já para Caracas, na Venezuela, com o Mano Menezes, e vai ter que ter a vitória. 3 pontos encaminham o Inter para uma classificação que não seja em primeiro do grupo, mas em segundo, até porque o Inter tem o Nacional
lá no Uruguai na sequência o Independente Medellín em casa, e depende também do que aconteça entre Independente e Nacional na rodada do meio de semana, e depois o Brasileiro contra o Bahia. O Internacional precisa ter a vitória ou no mínimo um ponto para não correr o risco de ficar na zona de rebaixamento do Brasileiro, porque está a 2 pontos somente da zona de rebaixamento, e depois tem um confronto Inter dificílimo contra o América Mineiro, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, onde tem uma desvantagem de 2-0 e o Inter tem que fazer 3-0 para passar de fase. E o Grêmio, esse jogo contra o Atlético Paranaense, depois o Cruzeiro pela Copa do Brasil, onde tem que no mínimo vencer, se empatar leva a decisão por pênaltis, e depois ainda tem o São Paulo, dentro desse final de maio e início de junho, pelo Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Bom, ontem foi eleito o gol mais bonito da rodada do Campeonato Brasileiro e justo, né, aquela escolha, o gol de Luizito Soares no Grenal ontem pelo Grêmio. E como é que foram os demais clubes brasileiros nesta rodada? O líder Botafogo continua líder da competição, conseguiu vencer o Fluminense, que é o terceiro colocado. O Botafogo tem 18 pontos, é o primeiro, conseguiu mais uma vitória, uma surpresa o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. O clássico Flamengo e Corinthians, Flamengo 1-0 no finalzinho, o Flamengo também já está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians na zona de rebaixamento, o Luxemburgo muito pressionado, o São Paulo conseguiu bater o Vasco 4-2, o Vasco também beliscando a zona de rebaixamento, o São Paulo na parte de cima da tabela. Então é um campeonato que ainda está no início, a recém 7 rodadas, 21 pontos disputados, é muita paridade ali em termos de classificação, G6, o meio da tabela e também o rebaixamento, mas né, quem fizer bastante pontuação no primeiro turno, como a gente sempre diz, leva vantagem para o segundo, porque no segundo turno as coisas ficam bem mais difíceis do brasileiro, tem situação de rebaixamento, tudo se define ali. Então, conseguindo fazer uma gordurinha no primeiro turno, certamente o segundo turno vai ser mais tranquilo. E a perguntinha que está todo mundo se fazendo agora, Mano fica ou não fica? Não, Mano ficou. Mano vai ser o treinador do Internacional quinta-feira contra o Metropolitanos, não tem nada a ser definido nesse sentido de treinador. Foi demitido o executivo de futebol, o William Thomas, e o Mano segue o trabalho. Não se sabe se segue por muito tempo, se consegue retomada de vitórias e confiança do torcedor e futebol, desempenho do time, ou o Mano vai ficar essa semana e na semana seguinte já vai ser demitido. Isso tudo que vai dizer vai ser o campo e os resultados. Tá certo, e amanhã a gente volta para falar um pouco mais sobre esporte e já projetando esses confrontos todos da dupla Grenal.